Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso vídeo e hoje eu quero falar um pouco sobre hipnose com vocês. Por quê? Porque eu vou abrir um novo episódio uma nova série, tá? E essa série, vai se chamar Recordando Vidas Passadas. É baseada no livro, a gente vai fazer essa leitura desse livro da doutora Ellen Van Bach. Eu também já falei sobre ela aqui no meu Instagram. Eu coloquei uns diapositivos sobre a doutora Van Bach. E esse livro é com depoimentos de pessoas hipnotizadas. Então, antes da gente começar a ler, a gente tem que ter uma base para saber o que é hipnose, para não cair em erro de pré-julgamento, tá? E esse livro é um livro em que essa psicóloga, essa doutora, bem renomada, tá? É uma pessoa muito séria, apresenta dados historicamente concludentes de mais de 1000 casos de recordações de vidas passadas, os quais sugerem que muitos de nós já vivemos outras vidas em diferentes corpos, ok? É um livro, assim, fantástico e eu quero compartilhar com vocês, tá? O que é hipnose? Então, vamos lá. Se vocês quiserem encontrar o que é hipnose, uma coisa bem breve, vocês podem ir no Wikipedia, da onde eu tô tirando essa informação, tá bem? Que eu não vou entrar muito a fundo nos pormenores, porque senão eu vou fazer outra série sobre hipnose. Eu não tô fazendo uma série agora sobre hipnose, eu quero falar com vocês para vocês poderem pelo menos ter uma noção, ok? Então, de acordo com o Wikipedia, hipnose, segundo a atual definição pela Associação Americana de Psicologia, é um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. É um estado mental ou teorias de estado ou um tipo de comportamento ou teorias de não estado, usualmente induzidos por um procedimento conhecido como indução hipnótica, o qual é geralmente composto de uma série de instruções preliminares e sugestões. O termo hipnose, que vem do grego hipnos, que é sono, mais uma palavra latina, osis, que é igual a ação ou processo, deve o seu nome ao médico e pesquisador britânico James Braid. Ele nasceu em 1795 e morreu em 1860. Esse médico que introduziu esse método, pois acreditou tratar-se de uma espécie de sono induzido. Ele então introduziu esse nome, tá? Por pensar que era um sono induzido. Hipnos era também o nome do deus grego do sono. Quando tal equívoco foi reconhecido, o termo já estava consagrado e permaneceu nos usos científico e popular. Contudo, deve ficar claro que hipnose não é uma espécie ou forma de sono. Os dois estados são claramente distintos e a tecnologia moderna pode comprová-lo de inúmeras formas, inclusive pelos achados eletroencefalográficos de ambos, que mostram ondas cerebrais de formas, frequências e padrões distintos de cada caso. O estado hipnótico é também chamado transe hipnótico. E aí a gente vai falar um pouco sobre a história da hipnose, tá? Bom, Franz Anton Mesmer, nascido em 1734 e morto em 1815, acreditava que existia uma forma magnética ou fluido universal que influenciava a saúde do corpo humano. Isso a gente pode verificar que existe, que o espiritismo já comprovou, né? A saúde e a doença seriam frutos de desequilíbrios deste fluido universal. Ele fez experiências com ímãs para alterar esse campo e, portanto, realizar curas. Por volta de 1774, ele concluiu que os mesmos efeitos poderiam ser criados com movimentos das mãos a uma distância na frente do corpo do paciente, conhecido como fazer passes mesméricos, é o que o espiritismo usa bastante, né?
A palavra mesmerizar se origina do nome de Franz Anton Mesmer e foi intencionalmente utilizada para separar seus utilizadores dos vários fluidos e teorias magnéticas que eram utilizadas dentro da denominação de magnetismo. Em 1780, a pedido do rei francês Luís XIV, uma comissão de inquérito iniciou investigações para confirmar se existia mesmo um magnetismo animal. Entre os membros da comissão estavam o pai da química moderna, Antoine Lavoisier, o cientista Benjamin Franklin e um especialista em controle da dor, Joseph Ignaz Guillotin. Mesmer conseguia resultados espetaculares em muitos casos nos quais os médicos convencionais não conseguiam ajudar. Este fato já havia enfurecido a comunidade médica que o forçou, nesta época, a sair de Viena para Paris. Quando nenhuma evidência científica foi encontrada para explicar essas curas, elas foram proibidas. O mesmerismo permitia induzir a estados alterados de consciência e era possível até mesmo realizar cirurgias sob anestesia hipnótica. Isso ainda é utilizado por esse método. Em Londres foi fundado o Mesmeric Hospital por John Elliston, discípulo de Mesmer. Depois vem James Braid. James Braid, o papel dele é o seguinte: ele nasceu em 1795, morreu em 1860. James Braid iniciou a hipnose científica. Cunhou, em 1842, o termo hipnotismo, do grego hipnos, sono, para significar o procedimento de indução ao estado hipnótico. Hipnose e hipnotismo ficou logo claro, eram termos inadequados. Não se dorme durante o processo. O uso, porém, já os havia consagrado e não mais se conseguiu modificá-los, remanescendo até a atualidade. E aí vem James Aisdale. James Aisdale, nascido em 1808, morrendo em 1868, utilizou como cirurgião o sonambulismo magnético, ou a que se chama hipnoanalgesia, para realizar aproximadamente 3.000 cirurgias sem necessidade de anestésicos químicos. Nestas estão incluídas até mesmo extração de apêndice, entre outros procedimentos de grande vulto. Todas as cirurgias estão devidamente catalogadas. Talvez o método de Aisdale não tenha tido maior projeção científica, porque à mesma época foram descobertos os anestésicos químicos, ou seja, o éter, o clorofórmio e o óxido nitroso, que passaram a fazer parte dos procedimentos médicos da nobreza europeia. Curioso é saber que os anestésicos químicos mataram muito mais pessoas que se imagina, dada a ignorância das reações ao procedimento. Tal nunca ocorreu com a hipnose. Ivan Pavlov nasceu em 1849, morreu em 1936, era um famoso neurofisiologista russo, conhecido por suas pesquisas sobre o comportamento, que foram o ponto de partida para o behaviorismo e o advento da psicologia científica do comportamento. Ele estudou os efeitos da hipnose sobre o córtex cerebral e a indicação terapêutica deste tipo de intervenção. E aí chega Jean Charcot. Jean Charcot nasceu em 1825, morreu em 1893. Conhecido médico da escola de Salpêtrière, França, professor de Freud, estudou os efeitos da hipnose em pacientes histéricos. Charcot afirmava que apenas histéricos eram hipnotizáveis, mas outros médicos contemporâneos constataram que a hipnose é parte do funcionamento normal do cérebro de qualquer pessoa. Muitos dos erros cometidos por Charcot e repetidos por Freud levaram a crer na eficácia da hipnose, que foi rebatido anos depois. E aí vem Sigmund Freud. Sigmund Freud é de 1853, nascido, e morreu em 1939. Médico neurologista, nascido na Morávia, atual Chequia, autor da maior literatura acerca do inconsciente humano, fundador da psicanálise, aplicou a hipnose profunda no começo de sua carreira e acabou por abandoná-la, pois ele a utilizava para a obtenção de memórias reprimidas. Freud abandona a hipnose porque a sugestão hipnótica não permitia que o paciente se apropriasse da etiologia do trauma, uma vez que o mesmo não recordava do trauma após sair do transe hipnótico. Freud substituiu o método hipnótico pelo de associação livre, através do qual o paciente traz suas demandas
através da fala não direcionada pelo terapeuta e desvela seu recalque. E aí vem Dave Elman. Dave Elman, apesar dele ser conhecido, ele nasceu em 1900 e morreu em 1967. Apesar dele ser conhecido primeiramente como um notório locutor de rádio, comediante e compositor musical, ele também ficou famoso no campo da hipnose. Ele lecionou vários cursos para médicos e escreveu em 1964 o livro Findings in Hypnosis, Descobertas na Hipnose, que depois foi denominado Hypnotherapy, ou hipnoterapia. Provavelmente um dos aspectos mais importantes do legado de Dave Elman foi o seu método de indução, que originalmente foi construído para realizar a hipnose de modo rápido e depois adaptada para o uso de profissionais médicos. Os seus discípulos rotineiramente obtinham estados hipnóticos adequados para procedimentos médicos ou cirúrgicos em menos de 3 minutos. Seu livro e suas gravações deixaram muito mais que somente sua técnica de indução rápida. A primeira cirurgia cardíaca de tórax aberto utilizando somente hipnose no lugar de uma anestesia, isso por causa de vários problemas severos do paciente, foi conduzida por seus estudantes, tendo David Elman como orientador na sala de cirurgia. Graças a Elman, o Papa Pio XII recomendou o uso da hipnose para possibilitar partos sem dor e sofrimento, além de ser pioneiro na cirurgia cardíaca utilizando hipnose como anestésico. Bom, aí a gente tem o último, que é o Milton Erickson. Fantástico. Milton Erickson, nascido em 1901-1980. Psiquiatra norte-americano especializado em terapia familiar e hipnose. Fundou a American Society of Clinical Hypnosis e foi um dos terapeutas, dos hipnoterapeutas mais influentes no pós-guerra. Ele publicou vários livros e artigos científicos na área. Durante a década de 1960, Erickson popularizou um novo tipo de hipnoterapia, conhecida como hipnose ericksoniana, caracterizada principalmente por sugestão indireta ou metáforas, na realidade, analogias. Lembra um grande psicoterapeuta que a gente conhece, que se chama Jesus, né? Só não faz a pessoa entrar em hipnose antes de falar as metáforas. Bom, peraí só um instantinho. Bebe um pouco d'água. Bom, enquanto a hipnose clássica... a gente tava... metáforas, né? Técnicas de confusão. Metáforas, técnicas... Ele utilizava sugestão... Olha eu. Desculpe. Ele utilizava sugestões indiretas. Peraí, que deu estranho. Sugestão indireta, metáforas, né? Na realidade, analogias, técnicas de confusão e duplo vínculos no lugar de uma indução hipnótica clássica. Bom, enquanto a hipnose clássica é direta e autoritária, e muitas vezes encontra resistência do paciente, a forma que Erickson apresentou é permissiva e indireta. Por exemplo, se na hipnose clássica é utilizado na indução, por exemplo, você está entrando agora em um transe hipnótico, por exemplo, essa é a indução. Na hipnose ericksoniana, a indução seria utilizada na forma: você pode aprender confortavelmente como entrar em um transe hipnótico. Vê a diferença? Uma é você está entrando agora em transe hipnótico. Agora, a outra, você pode aprender confortavelmente como entrar em um transe hipnótico. Bem melhor, né? Desta forma, dá oportunidade ao paciente aceitar as sugestões com as quais se sentirão mais confortáveis, no seu próprio ritmo, né? E com consciência dos benefícios. A pessoa a ser hipnotizada sabe que não está sendo coagida, tomando para si a responsabilidade e a participação na sua própria transformação. Como a indução se dá durante uma conversa normal, a hipnose ericksoniana também é chamada de hipnose conversacional. Erickson insistia que não era possível instruir conscientemente a mente inconsciente e que sugestões autoritárias seriam muito mais prováveis de obter resistência. A mente inconsciente responderia a abertas
A mente inconsciente responderia a aberturas, a oportunidades, a metáforas, a símbolos e contradições. A sugestão hipnótica eficaz, então, seria artisticamente vaga, deixando a oportunidade para que o hipnotizado possa preencher as lacunas com seu próprio entendimento inconsciente, mesmo que eles não percebam conscientemente o que está acontecendo. Um hipnoterapeuta habilidoso constrói essas lacunas dos significados de modo que melhor se adequa para cada indivíduo, de uma forma que tenha maior probabilidade de produzir o estado de mudança desejado. Por exemplo, a frase autoritária, você vai deixar de fumar, teria uma menor probabilidade de atingir o inconsciente que você pode se tornar um não fumante. A primeira é um comando direto para ser obedecido ou ignorado. E observe que ela chama atenção para o ato de fumar. A segunda é um convite aberto para uma mudança permanente e possível, sem pressão, que é menos provável de encontrar resistência. Richard Bandler e John Grinder identificaram esse tipo de linguagem artisticamente vaga como uma característica do seu Milton Model, como uma tentativa sistemática de codificar os padrões de linguagem de Erickson. Por exemplo, eles falam assim, o Milton Erickson fala assim: eu digo isso não porque este livro é sobre minhas técnicas hipnóticas, mas porque já passa da hora de entender que a necessidade de reconhecer que uma comunicação com sentido pleno necessita substituir verborreias repetitivas, sugestões diretas e comandos autoritários. E aí tem os conceitos, né? Tem 3 conceitos. Tem o conceito de, segundo Milton H. Erickson, segundo a American Psychological Association e segundo o Dr. Sidney James Van Pelt. E aí o de Milton, o conceito de Milton é assim, o de Milton Erickson. Suscetibilidade ampliada para a região das capacidades sensoriais e motoras para iniciar um comportamento apropriado. O segundo American Psychological Association, esse é de 1993, é o seguinte: o conceito da hipnose, né? A hipnose é um procedimento durante o qual o pesquisador ou profissional da saúde sugere que um cliente, paciente ou indivíduo experimente mudanças nas sensações, percepções, pensamentos ou comportamento. O conceito de hipnose, segundo o Dr. Sidney James Van Pelt, isso é um conceito de 1949. É o seguinte: hipnose é uma superconcentração da mente. Normalmente, a mente se ocupa de vários estímulos ao mesmo tempo. No estado de hipnose, a concentração se dá apenas em uma única coisa, mas em um grau mais elevado do que o estado comum. E aí, a gente entra em competência, método e técnica em hipnose. O que é, isso tudo? Bom, o método refere-se ao caminho utilizado por um sujeito para alcançar dado objetivo. Técnica, ao instrumento realizado para esse fim, ok? Quanto ao método, é essencial que o hipnotizador estabeleça estreito vínculo de confiança com o intencionado a ser hipnotizado. Assim, a empatia entre ambos é, em realidade, o caminho através do qual as técnicas ou a técnica poderá ser aplicada. A hipnose é uma prática livre. Sua aplicação na área de saúde é feita por hipnoterapeutas de diferentes categorias profissionais, desde médicos e psicólogos a odontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e terapeutas holísticos. É de se observar que países diferentes tratam diferentemente a matéria. Na Inglaterra e em muitos países europeus não é exigida essa formação pregressa para que o hipnotizador exerça efetivamente a hipnoterapia. Basta que, submetido a uma banca examinadora competente, comprove ser capacitado para tal. Nos Estados Unidos, a profissão de hipnoterapeuta está registrada no Catálogo Federal de Ocupações há mais de 30 anos, sendo que profissionais não formados nas áreas de medicina ou psicologia trabalham apenas com mudanças vocacionais e avocacionais, podendo, sob recomendação, auxiliar tratamentos médicos e psicológicos através da hipnoterapia. No Brasil, a hipnose é uma técnica de livre exercício. Há todo um conjunto de técnicas desenvolvidas para levar o paciente a experimentar tal estado especial. Entre elas, fixação do olhar, sugestões verbais, indução de relaxamento ou visualizações,
concentração de foco de atenção, geralmente interiorizado, aplicação de estímulo de qualquer natureza, pode ser repetitivo, rítmico, débil e monótono. Utilização de aparelhos eletrônicos com estímulo de ondas cerebrais alfa. Bom, quais são as características do estado hipnótico? Existe o transe, ele diz assim, transe hipnótico não é inconsciência, então você não está inconsciente. E tem a auto-hipnose, tá? O transe hipnótico, que não é inconsciente. Embora durante a indução hipnótica frequentemente se utilizem expressões como durma e sono, tal é feito porque tais palavras criam a disposição correta para o aparecimento do transe. Não significam, em absoluto, ingresso em estado inconsciente. Traçados eletroencefalográficos de pacientes em transe, mesmo profundo, aparentemente adormecidos, revelam ondas alfa características do estado de vigília em relaxamento. O paciente em transe percebe claramente o que ocorre à sua volta e pode relatá-lo. A parte mais importante da indução hipnótica se denomina rapport, que pode ser definido como uma relação de confiança e cooperação entre o hipnólogo e o paciente. Qualquer violação desta relação com sugestões ofensivas e a integridade do paciente resultaria em interrupção imediata e voluntária do estado de transe por parte do mesmo. É infundado, portanto, o temor de revelar segredos contra a vontade ou praticar atos indesejados, ok? Da mesma forma, a crença de que se pode morrer em transe ou não mais acordar é meramente folclórica e não corresponde à realidade. Um paciente esquecido pelo hipnólogo sairia espontaneamente do transe ou passaria deste para sono fisiológico em poucos minutos. Agora, a auto-hipnose. Na verdade, o paciente não é propriamente hipnotizado, mas antes ensinado a desenvolver o estado de transe hipnótico. Tal só poderá ser realizado com seu consentimento e participação ativa e interessada dos exercícios propostos. A velocidade do aprendizado e os fenômenos que podem ou não ser desencadeados variam de pessoa para pessoa. O treinamento é composto de uma série de exercícios que vão aperfeiçoando a capacidade do indivíduo a aprofundar a sua experiência hipnótica. Hipnoterapia, quais são as aplicações, tá? O tratamento de doenças orgânicas e funcionais, por exemplo. Há um número muito grande de doenças em que não existe lesão ou comprometimento da estrutura de determinado órgão. Estas doenças são conhecidas como doenças funcionais. E nesse grupo de patologias, a hipnose, assim como o efeito placebo, obtém excelentes resultados. Como exemplos de disfunções, citam-se neurológicas, digestivas, respiratórias, genitourinárias, sexuais, dérmicas e cardiovasculares. As neurológicas são, por exemplo, enxaquecas e outras cefaleias crônicas, certas tonturas e vertigens, zumbidos, o tinnitus. As digestivas, gastrites, dispepsias, obstipações, certas diarreias crônicas, síndrome do cólon irritável, halitose. Respiratórias, asmas brônquicas, rinites alérgicas, roncos e apneia do sono. Genitourinárias, a enurese noturna, a incontinência urinária, a disúria funcional, a dismenorreia e a tensão pré-menstrual. As doenças sexuais, impotência psicológica, frigidez e vaginismo, ejaculação precoce e diminuição do libido. As dérmicas têm a urticária e outras alergias, doenças de pele associadas a fatores emocionais. As cardiovasculares são hipertensão arterial essencial e certas arritmias cardíacas. Em todas as outras doenças, hipnose também é indicada, podendo auxiliar quer no manejo dos sintomas desagradáveis ou ainda potencializando ou promovendo os recursos de cura do próprio paciente. Sabe-se hoje da íntima relação do sistema imunológico e fatores emocionais. A prática da hipnose pode predispor o organismo como um
todo para a cura ou manutenção da saúde. Obviamente, não se indica hipnose como tratamento isolado ou principal para doenças graves como câncer. O paciente portador de câncer, entretanto, que receber treinamento em hipnose pode precisar de menores doses de medicação analgésica, controlar melhor os efeitos adversos do tratamento quimioterápico e radioterápico, ter melhor apetite e disposição geral, além de uma postura mais positiva frente à doença e seu tratamento. Tratamento de distúrbios psicológicos. Ansiedade, pânico, fobias, depressão e outros. O sofrimento psicológico pode ser tão ou mais intenso e incapacitante quanto dor física. As duas técnicas psicoterápicas nem sempre são eficazes e, por vezes, são muito demoradas e onerosas, quer dizer, custam muito dinheiro. Medicamento, conquanto competentemente prescrito, está frequentemente associado a defeitos colaterais secundários desagradáveis, afora o fato de que também, com frequência, não se conhecer medicamente com profundidade necessária e suficiente da doença. Quer seja prescrita e praticada por hipnólogo médico ou por médico prescrita recomendada, porém praticada por hipnólogo não médico, é inconteste que a hipnose pode ajudar a aliviar os sintomas e trazer serenidade ao capacitar a pessoa a apresentar respostas mais saudáveis aos estímulos ao meio, a sua própria história pessoal e as suas emoções. Tratamento e cura de hábitos e vícios. É natural o desejo humano de construir um mundo que o cerca através das suas próprias decisões. Muitas pessoas se acham aprisionadas por traços de personalidade indesejáveis ou vícios no jogo, o etilismo, o tabagismo, a drogadição. É uma palavra complicada. A hipnose pode ajudar tais pessoas a expandirem o controle sobre suas vidas, devolvendo-lhes o poder de optar livremente, sem automatismos e repetição de velhos hábitos nocivos. Bom, também tem tratamento da disfunção alimentar, quer dizer, se você sente que você come demais, né, ou come pouco, em princípio, qualquer disfunção suscetível de psicoterapia é tratável com hipnoterapia. Assim, pois as disfunções alimentares em geral, anorexia, bulimia, desnutrição e obesidade. Emagrecimento saudável não pode ser obtido do dia para a noite, claro. Pelo menos não sem impor riscos e agredir o organismo com cirurgias desnecessárias, dietas rigorosas e prejudiciais ou medicamentos perigosos. E mesmo assim, tais resultados raramente são duradouros. A diferença entre uma pessoa obesa e uma magra vão muito além do que a balança e o espelho restringam. Tratamento baseado em hipnose propõe uma reestruturação da personalidade, na qual magreza e elegância acompanham mudanças profundas e definitivas na relação do indivíduo com o mundo. Bom, a analgesia em episódios de dor aguda ou crônica, né? Toda dor tem dois componentes, um físico, devido à lesão tecidual, e um psicológico, que amplia a percepção desta dor. O emprego de técnicas hipnóticas pode desligar definitivamente o componente psicológico da dor, diminuindo por si só grandemente a necessidade de analgésicos. Excelentes resultados podem ser conseguidos também com o componente físico da dor. Porém, aí são frequentemente necessárias sessões repetidas ou a prática de auto-hipnose. Lombalgias e outras dores da coluna. E fibromialgia, Ler-Dort, dor pélvica crônica e outras síndromes dolorosas respondem muito bem à hipnose. Aí tem a anestesia para procedimentos cirúrgicos. Na literatura médica, há muitos relatos de cirurgias de grande porte realizadas com anestesia puramente hipnótica. Em nosso meio, tais estudos estão se iniciando e várias pequenas cirurgias já foram realizadas tendo a hipnose como método único de anestesia. Mesmo nas ocasiões em que a anestesia química é empregada, o uso de hipnose diminui consideravelmente a quantidade de medicamentos empregados. Embora seja ainda um método experimental que não substitui a anestesia convencional, há evidências de que é uma ótima alternativa para pacientes que por quaisquer motivos não podem submeter-se à anestesia por drogas. A hipnose em obstetrícia. A obstetrícia é a área da medicina
em que a hipnose se encontra mais difundida, devido aos seus resultados impressionantes. Gestação e parto são fisiológicos e naturais, e a hipnose pode ajudar a aliviar a hiperemese gravídica, vômitos da gravidez, dores lombares e urgência miccional, disciplinar a alimentação da gestante, evitando ganhos excessivos de peso, fazer profilaxia da DHEG, doença hipertensiva específica da gestação, promover analgesia durante o parto, relaxamento muscular e tranquilidade, ou seja, parto sem dor, diminuir a incidência de distócias e outras complicações e fazer profilaxia da depressão pós-parto e estimulação da lactação. Bom, tem a hipnose no auxílio ao aprendizado. Hipnose pode ajudar no progresso nos estudos e aumentar a chance de aprendizado em cursos e estudos regulares, bem como na aprovação em concursos. É possível expandir a capacidade de memorização, auxiliar a estabelecer maior disciplina na rotina de estudos, motivar o aprendizado e desenvolver serenidade, fundamental para o bem desempenho em provas. E também ela promove relaxamento e redução de estresse. Perigos reais e sobrecargas mesclam-se com as exigências da vida nas cidades. Preocupações profissionais invadem e destroem os momentos de lazer e intimamente com a família. Vive-se constantemente em prontidão, em modo de lutar ou fugir, a resultar hiperatividade crônica do sistema nervoso autônomo simpático, efeitos nocivos ao organismo. O uso da hipnose ou auto-hipnose podem ser providenciais recursos para restaurar a harmonia e o bem-estar pessoal e convivencial. Tem a hipnose e a insônia, quer dizer que o sono tem uma arquitetura toda especial e é constituído de diversas fases, essenciais para a recuperação das funções mentais e do organismo como um todo. Os medicamentos para dormir afetam essa arquitetura e diminuem a qualidade do sono. A aplicação de técnicas hipnóticas pode ser efetiva no combate à insônia. Também tem a auto-hipnose. Já foi dito que, segundo vários especialistas, toda hipnose é, na verdade, uma auto-hipnose. A auto-hipnose é uma habilidade extremamente útil para a promoção de saúde e bem-estar. A melhor maneira de aprender a entrar em transe hipnótico é receber treinamento por um hipnólogo. Via de regra, ensinar auto-hipnose é o último passo de todo tratamento com hipnose, dotando o paciente de um recurso valioso na busca de seu próprio aprimoramento pessoal. Também pode ser utilizada apenas para atingir estado de relaxamento profundo, dormir melhor, melhorando, pois a qualidade de vida. E aí tem a hipnose e desempenho pessoal. É uma ambição universal querer ser a melhor pessoa, uma pessoa melhor, Considerados todos os aspectos, pessoal, familiar, profissional, social, etc. Aprender coisas novas, ter versatilidade, fazer cada vez melhor. O que já se faz é o anseio comum. Através da prática da hipnose é possível suprir deficiências ou estimular traços de personalidade desejáveis, como a autoconfiança e a liderança, vencer a timidez, progredir nas relações pessoais, de trabalho ou superar suas limitações quaisquer que sejam. Bom, aí tem a hipnose criminalística e forense. Uma das aplicações da hipnose para fins de investigação criminalística e prática forense é a possibilidade de regressão do paciente à lembrança de fatos passados, inclusive da primeira infância. Pela hipnose é possível a regressão da memória em dias, meses e até mesmo anos. Aqui se encontram as aplicações em vítimas ou testemunhas de um crime, uma vez que fatos passados são relevantes para as investigações policiais. No Brasil, o Instituto de Criminalística do Paraná, criado pelo médico e psicólogo Rui Sampaio, é o primeiro desde 1983 na associação da hipnose como técnica auxiliar às investigações criminais e também na confecção do retrato falado hipnoassistido. Tais experimentos obtiveram ótimos resultados, tendo sido criado oficialmente em dezembro de 1999 o primeiro laboratório de hipnose forense considerado único do país. E a gente tem hipnose, misticismo, ciência e parapsicologia, tá? Essa parte aqui é muito legal e ele fala o seguinte: em sessões de hipnose é frequente observar fenômenos que costumam ser atribuídos à competência da parapsicologia, segundo a Parapsychology Association. Tem-se verificado que a hipnose é uma condição favorável à ocorrência de muitas formas de percepção extrasensorial.
A associação afirma que pessoas hipnotizadas tendem a ter um melhor desempenho em testes laboratoriais de clarividência, telepatia e precognição. Contudo, a bem de não se recaírem em ponderações científicas ou mesmo propensões de fundo sectário qualquer, espiritual, religioso, etc., é preciso cautela a respeito, pois muitos casos que são referidos como manifestações parapsicológicas são em realidade manifestações ou expressões, sim, de outros estados da consciência, estados alterados da consciência. Fenômenos assim podem ser provocados e treinados por sugestão ou podem aparecer espontaneamente, mas em qualquer caso podem ser examinados em estado hipnótico. Muitos pacientes experimentam a sensação de flutuar fora do próprio corpo e podem se deslocar a outros lugares. Outros afirmam saber o que ocorre à distância, etc. Psicólogo e parapsicólogo Charles Tart, autor de uma tese de pós-doutorado sobre hipnose, relatou experiências de hipnose mútua, em que cada uma das duas pessoas foram hipnotizadas uma pela outra. Tart relatou vários fenômenos curiosos em tais casos, incluindo eventuais fenômenos de telepatia. Costuma-se também associar à hipnose o suposto acesso a vidas passadas, que traria também, por suposto, a conexão com a ideia de reencarnação. Contudo, a bem do rigor científico e da seriedade que deve pautar toda a investigação da ou na natureza, o que quer que se dê durante sessões de regressão hipnótica para além da fronteira anterior ao nascimento da pessoa hipnotizada, nada permite afirmar inequivocadamente, a favor ou contra, a pré-existência da pessoa em vidas passadas, como pretendem os reencarnacionistas. A mesma cautela deve ser reportada no trato da chamada terapia de vidas passadas, ou TVP, de modo que, com ou sem hipnose, não se façam afirmações eventualmente infundadas, não suportadas por critérios observantes do método científico. Ao que pese o misticismo e que atravessa a TVP, muito mais por razões de crendices do terapeuta do que da TVP, propriamente dita, tal fato não descartam as evidências da sobrevivência da consciência e de sua existência antes do nascimento. Diante disso, a ciência até o momento não consegue explicar satisfatoriamente como uma célula zigoto se especializa, formando todo o corpo humano sexuado no ser humano. Uma ordem subjacente parece existir e que é anterior ao corpo e aos sistemas orgânicos. Tal ordem foi chamada por Hernani Andrade de o modelo organizador biológico. As evidências deste modelo, também chamado de duplo astral, psicossoma, perispírito, ou ainda simplesmente corpo astral, estão espalhadas em diversos fenômenos, tais como experiência de quase morte, experiência fora do corpo, aparições, mediunismo e outros. Assim, a hipnose das vidas passadas está ancorada no princípio de que o eu não é o corpo, mas transcende o preexistindo ao nascimento e pós-existindo a morte. Hipnose é, pois, em última análise, um estado não ordinário de consciência com ou todas as suas idiosincrasias que a caracterizam univocamente e pode ser utilizado em benefício do ser humano em praticamente todas as facetas da sua vida. Como visto, hipnologia, como estudo da hipnose, é um instrumento de estudo da mente humana, sob o aspecto da consciência, capaz de suscitar respostas impressionantes. Contudo, há muito a ser conhecido e explicado a respeito. Bom, aí a gente termina aqui com as disposições legais, tá? A legislação do Brasil não restringe o uso da hipnose apenas a médicos, odontólogos e psicólogos. No passado, a hipnose de palco ou para entretenimento chegou a ser proibida no Brasil. Porém, esse decreto, pelo decreto número tal, não vou ficar citando números, foi revogado pelo outro decreto. Esse último decreto foi também revogado. Porém, essa revogação não repristinou o decreto original, fazendo com que até mesmo a hipnose de palco seja uma atividade livre no Brasil. Assim, todos os profissionais que aprenderam as técnicas de hipnoterapia e cada qual em sua área específica de atuação podem utilizar essa técnica sem nenhuma restrição. Nada impede que profissionais da saúde, tais como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfermeiros e paramédicos, entre outros, se utilizem de hipnose para beneficiar seus pacientes.
Por outro lado, aqueles que defendem a sua disseminação entre outras profissões destacam a quantidade de benefícios que pode trazer. Se mais praticantes preparados e certificados em hipnose pudessem oferecer seu trabalho à população, seja na redução de distúrbios psicossomáticos, como também evitando justamente o mau emprego da hipnose por praticantes habilitados. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando e compreenderam bem essa longuíssima introdução. Eu sei que é bastante informação para vocês, mas assim, a título de curiosidade e de informação, eu acho muito importante ter um arcabouço antes da gente começar essa leitura nova, esse episódio novo, dessa série nova. Um beijo grande a todos, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.